Planeta Bola tá na área, galera! E hoje, quinta-feira, dia 10 de outubro, nós vamos falar sobre o Brasileirão da Série A. Vamos falar também sobre as eliminatórias da Copa do Mundo. E você não pode perder um segundo sequer deste vídeo. Vamos passar para vocês o resultado do confronto do jogo de ontem entre Atlético Mineiro e Grêmio, falar sobre as eliminatórias da Copa do Mundo e passar para vocês um pouco da entrevista na coletiva do Dorival Júnior e também a escalação da seleção brasileira contra o Chile hoje à noite. Enfim, chegou o dia deste confronto e você não pode perder nada aqui no Planeta Bola. Mas antes de mais nada, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações. E agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. E ontem a bola rolou referente à sexta rodada do Brasileirão da Série A, pois tivemos aí um jogo adiado devido às catástrofes do Rio Grande do Sul. E este confronto foi entre Atlético Mineiro e Grêmio. O Atlético Mineiro superou o Grêmio por 2-1 em um jogo muito polêmico, com diversas reclamações da equipe gaúcha. Mas no fim da história, quem venceu este confronto do jogo atrasado foi o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 2, Grêmio 1. Após vermos esse confronto, vamos conferir a tabela de classificação atualizada hoje. Na primeira posição, o Botafogo com 60 pontos em 29 jogos. Na segunda posição, o Palmeiras com 57 pontos em 29 jogos. Na terceira posição, o Fortaleza com 55 pontos em 29 jogos. Na quarta posição, o Flamengo com 51 pontos em 28 jogos. Na quinta posição, o São Paulo com 47 pontos em 29 jogos. Na sexta posição, o Internacional com 46 pontos em 28 jogos. Na sétima posição, o Bahia com 45 pontos em 29 jogos. Na oitava posição, o Cruzeiro com 43 pontos em 29 jogos. E na nona posição, o Atlético Mineiro com 40 pontos em 28 jogos. Como vemos, o Atlético Mineiro, mesmo tendo feito esse jogo contra o Grêmio, ainda tem um jogo atrasado. Na décima posição, o Vasco da Gama com 37 pontos em 28 jogos. A equipe vascaína também tem um jogo atrasado. Na 11ª posição, o Grêmio com 35 pontos em 29 jogos. Como vemos, o Grêmio já fez todos os seus jogos atrasados e esta é a posição real do time gaúcho. Na 12ª posição, o Criciúma com 35 pontos em 29 jogos. Na 13ª posição, o Bragantino com 34 pontos em 29 jogos. Na 14ª posição, o Juventude com 34 pontos em 29 jogos. Na 15ª posição, o Atlético Paranaense com 31 pontos em 27 jogos. Na 16ª posição, o Fluminense com 30 pontos em 28 jogos, tem um jogo atrasado e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas tem que ficar esperto, porque na 17ª posição, o Vitória tem 29 pontos em 29 jogos, apenas um ponto a menos. Na 18ª posição, também o Corinthians, com 29 pontos em 29 jogos, também um ponto a menos. Muito equilíbrio e tudo pode acontecer. Mas os clubes que estão dentro da zona de rebaixamento também têm que se preocupar, pois na 19ª posição vem o Cuiabá, com 26 pontos em 28 jogos. São 3 pontos a menos, porém também com um jogo atrasado. Na 20ª posição, o Atlético Goianiense, com 21 pontos em 29 jogos, é o lanterna da competição, está virtualmente rebaixado. Não é definitivo, pois matematicamente ainda tem chance de se safar da zona de rebaixamento.
Bom, galera, após vermos aí a tabela de classificação atualizada hoje, após esse confronto do Atlético Mineiro e Grêmio, vamos só conferir os jogos que vão iniciar a 30ª rodada do Brasileirão da Série A, pois estamos na data FIFA e teremos Campeonato Brasileiro apenas na quarta-feira que vem, dia 16 de outubro, às 21h45, e já começa emocionante. Vejam só os confrontos. Na quarta-feira, 16/10, às 21h45, teremos nada mais, nada menos que São Paulo e Vasco da Gama. O São Paulo briga para ficar entre os clubes que estão na Libertadores da América e até mesmo tentar entrar no G4. E o Vasco, depois de uma fase muito difícil, agora já sonha em brigar por uma vaguinha nas Libertadores da América. Também na quarta-feira, dia 17 de outubro, às 21h45, teremos Fortaleza e Atlético Mineiro. O Fortaleza não quer perder os líderes de vista. O Atlético Mineiro, após esta vitória contra o Grêmio, quer tentar beliscar uma vaguinha nas Libertadores de 2025. Vejam só, na quinta-feira, dia 17 de outubro, às 20h, os nervos à flor da pele. O confronto é entre Corinthians e Atlético Paranaense. Este jogo para ambas as equipes é tudo ou nada. O Corinthians está na zona de rebaixamento, mas está a apenas 3 pontos do Atlético Paranaense. E se vencer este confronto, complica a vida do Atlético. O Atlético, por sua vez, quer vencer e tentar se distanciar da zona de rebaixamento, mas vai ter uma tarefa difícil, pois vai jogar na Neoquímica Arena e com o Corinthians completamente reestruturado e focando no Brasileirão da Série A. E também na quinta-feira, dia 17 de outubro, às 20h, vamos ter nada mais, nada menos que um clássico carioca. Os lados opostos da tabela de classificação. O Mengão ainda sonha em buscar os líderes e o Fluminense precisa da vitória para se safar da zona de rebaixamento, quer distância de lá, e para isso o Flusão precisa vencer este confronto. E agora, galera, vamos fazer uma transição e falar um pouco sobre as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Vamos ter aí muita surpresa. Fique com a gente até o fim deste vídeo. A 9ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 começa hoje e logo mais às 17h teremos Bolívia e Colômbia. No mesmo horário, também hoje às 18h teremos Equador e Paraguai. No mesmo horário, Venezuela e Argentina. Também hoje teremos às 21h Chile e Brasil. E amanhã, concluindo esta 9ª rodada, teremos Peru e Uruguai. Todos os focos voltados à seleção brasileira, que precisa de uma grande vitória hoje contra o Chile para ter moral. Só para a gente relembrar, na primeira posição a Argentina com 18 pontos, na segunda a Colômbia com 16 pontos, na terceira o Uruguai com 15 pontos, na quarta o Equador com 11 pontos e na quinta o Brasil com 10 pontos. Vejam só, temos o mesmo número de pontos que a Venezuela, que é a sexta colocada, com 10 pontos. Isto é uma verdadeira vergonha para a seleção brasileira. Nunca passamos um momento tão difícil nas eliminatórias da Copa do Mundo. Na 7ª posição, o Paraguai com 9 pontos, na 8ª, a Bolívia com 9 pontos, na 9ª, o Chile com 5 pontos e na 10ª, o Peru com 3 pontos. Torcedores do Planeta Bola, enfim, chegou o grande dia. Vamos ter este confronto de Brasil com o Chile. Teoricamente, sempre foi um jogo onde atropelamos o adversário, mas nestas eliminatórias tudo está diferente. Os nervos estão à flor da pele e vamos ver este duelo. Quem será o vencedor do duelo? O Chile vai enfrentar o Brasil nesta quinta-feira, dia 10 de outubro, pelas eliminatórias da Copa Sul-Americana, a 9ª rodada da competição. Os times vão a campo no gramado do Nacional de Santiago a partir das 21h. O Chile chega para esta partida com 2 empates
e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Do outro lado, tem a nossa seleção brasileira, que vem com uma série de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como os times chegam? O Chile tem na 9ª posição e o Brasil na 5ª posição. O Chile tem 5 pontos, o Brasil tem 10 pontos. A finalizações na média, o Chile tem 4,9 de finalizações contra 5,5 da seleção brasileira. Escanteio, a média de 5,6 para o Chile e 5,3 para o Brasil. Cartões amarelo, 2,5 para o Chile, 2,4 para o Brasil. E expulsões, o Chile tem 2 e a seleção brasileira tem uma expulsão. Vamos ver um pouco sobre o que o Dorival Júnior, sobre o que o técnico Dorival Júnior falou em sua coletiva para este jogo e também a escalação da seleção brasileira. Abner e Igor iniciarão a partida. Eu não acho que eles tenham que ter isto como um peso, como um dificultador, além da responsabilidade natural de vestir uma camisa pesada como o da seleção. Olhar a nossa situação e temos que encarar. Nossa comissão fez só 2 jogos nesta fase classificatória, mas a responsabilidade é de todos nós. Não fugimos do contexto, disse Dorival. Já foi definido os times. Os treinos nos mostraram coisas boas. Todo mundo muito concentrado para que possamos fazer 2 jogos dentro de um nível diferente, principalmente do primeiro tempo da última partida. Esse é um objetivo que todos nós temos para que possamos reverter esse quadro momentâneo. Em 5º lugar, o Brasil busca dar um salto na tabela, encarando os 2 últimos colocados. A seleção tem 10 pontos em 8 jogos disputados, 8 pontos a menos que a líder Argentina. E o Brasil vai a campo com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, André e Lucas Paquetá, Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus. E eu quero saber de vocês, torcedor do Planeta Bola, qual seria a sua seleção para este confronto? Se você fosse o técnico da seleção brasileira, deixa aí para nós nos comentários. Em teoria, esse seria um jogo simples, um jogo onde a seleção entraria em campo para se divertir, mas a situação do momento não é essa. E se você for assim como nós, que está sempre torcendo para a seleção brasileira, deixa aí seu comentário. Fale para nós quanto você acha que vai ser o placar deste confronto, beleza, galera? Hoje é o dia deste confronto. Não vai ser tarefa fácil para a nossa seleção, mas estamos juntos com vocês, vibrando e torcendo para que se classifiquem para a Copa do Mundo de 2026, que vai ser sensacional e não podemos ficar de fora desta festa. Você, torcedor, que não quer perder nada aqui do Planeta Bola, é simples, é fácil, vai aí, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, você vai saber tudo sobre as eliminatórias da Copa do Mundo, entre outras competições envolvendo clubes brasileiros. Beleza, galera? Estamos juntos e até a próxima!